tema que mistura comportamentos de consumo, inovação e hábitos alimentares das novas gerações. Em um mundo em constante transformação, a forma como os jovens se relacionam com os alimentos, especialmente com os vegetais, tem impactado toda a cadeia, da produção ao varejo. O que motiva ou afasta esse público das hortaliças? Quais são as tendências globais e quais delas estão moldando esse comportamento? Como o setor pode se adaptar para se conectar com essa nova geração, que está se alimentando diferente, de forma ainda mais eficaz? Bom, para responder a essas perguntas e trazer dados e insights internacionais, convidamos ao palco agora a Anielis Blaukammer. Ela é gerente de marca da Haikiswan. Yes, tô bem. E com ela também acompanhando, cadê o Gustavo? O Gustavo vai traduzir essa palestra, o Gustavo Scabelo, a intérprete. Então, para vocês conseguirem acompanhar aí a tradução simultânea, vocês podem colocar o fone de ouvido, o microfone vai ficar aberto, ela vai fazer a palestra aqui, e para vocês conseguirem acompanhar aí a tradução do Gustavo, basta colocar o fone no ouvido. Eu acho que já está no canal adequado aí para vocês conseguirem escutar a tradução, ok? É isso. Vão ouvir-me? Sim? Muito boa tarde, é um prazer estar aqui na IPFA com vocês. Eu não falo muito bem português e então eu vou continuar no inglês. Eu sou a Anielis Blaukammer. Eu sou a Anielis Blaukammer e eu vou continuar em inglês agora. Eu sou gerente de marca na Haikiswan. A Haikiswan é uma empresa de sementes e nós temos uma marca chamada Veggies First, que é sobre o consumo de vegetais, para o estímulo desse consumo no mundo todo. Eu, há mais de 15 anos, trabalho com marketing e marcas e também trabalho em várias empresas e estou trabalhando com essas gerações mais novas. E é muito inspirador pensar nas gerações futuras e estar à frente das tendências e pensar com uma mentalidade diferente. E também esse é nosso assunto aqui de hoje. É sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Então, bom, o que eu vou falar para vocês é nós fizemos um reposicionamento da nossa marca para consumidor esse ano. Então eu tive a chance de mergulhar fundo aqui nos hábitos e preferências da geração mais jovem. Então, eu fiz muita pesquisa, li muita coisa da Europa, principalmente, também dos Estados Unidos. E nós tivemos aí 5 insights que gostaríamos, então, de compartilhar com vocês, pois são coisas que apareceram muito na literatura para validar as estatísticas e fizemos aí entrevistas pessoais com pessoas da geração Z e millennials mais jovens. Então, vou mostrar os insights para vocês e vou contar um pouco sobre como nós traduzimos esses insights para a nossa nova marca, a Veggies First. E, por último, eu também vou mostrar para vocês nosso primeiro material de campanha baseado nessas informações que nós obtivemos com a pesquisa. Então, para entrar um pouco na vibe da geração Z, a gente vai fazer um joguinho de perguntas e respostas. Vocês podem ganhar uma bolsa daquelas de edição limitada, que a minha colega vai mostrar para vocês ali do lado. Isso aí, muito bem. Então, é rapidinho, são algumas perguntas. Então, a gente vai mostrar algumas coisas sobre a geração Z, que vocês podem encontrar no TikTok, talvez os seus filhos conheçam bem. Eu já vi pessoa da geração Z aí, se é a geração Z é ótimo. Então, acho que você tem chance de ganhar. Então, 5 coisas e emoticons que os Gen Z usam. Então, a gente vai levantar, todo mundo vai levantar, por favor, levantem-se. Não fiquem tímidos. Levantem-se todos e todas. Então, nós temos 2 possíveis respostas. Se você acha que é da esquerda, levanta a mão esquerda. Se vocês são a resposta da direita, vocês levantam a mão direita. Quando você estiver errado, vocês sentam. E aí, quem ficar por último em pé é que vai ganhar. Vamos lá.
Estamos aqui. Vocês sabem o que significa esse emoji? É o do coraçãozinho do lado esquerdo ou que eu sou rico do lado direito? Então, esse é um emoticon que o pessoal da geração Z usa bastante. Então, se você acha que é um gesto de coraçãozinho, levanta a mão esquerda. Se você acha que é eu sou rico, levanta a mão direita. A resposta certa é o coraçãozinho. Então, é inspirado na cultura coreana e que é super popular. Então, se você estiver errado, se você levantou a mão direita, você pode sentar. Próxima. O que você tá sendo chato significa me lembra alguma coisa ou é uma chatice, tá? O que vocês acham que é? Vamos lá? Eu acho que muita gente vai sentar agora, hein? Significa me lembra de alguma coisa. Então você fala assim, então você está me dando um drama, isso parece tal coisa, me lembra de tal coisa. Alguém vai sentar? Acho que sim, né? Acho que teve gente que errou e vai sentar agora. Vamos lá. Não sei se a gente tem bolsa o suficiente, tem muito especialista aqui nesse público, hein? Vamos lá. O que essa caveirinha significa? Que é eu odeio tudo ou que eu tô morto? Vamos lá, mão esquerda, eu odeio tudo, direita, eu tô morto. Vamos ver? O pessoal da geração Z usa eu tô morto, significa que é muito engraçado, tipo morri de rir, tô super chocada. Vamos lá, quem elevou a mão direita, só falta pouca gente agora, meu Deus. Vamos lá, próxima. O que significa no cap? Significa não tá mentindo ou sem filtros. No cap significa sem tampa. O que você acha? Do lado esquerdo não tá mentindo, do lado direito não sem filtros. Vamos lá. Significa que não tá mentindo. Então, do lado esquerdo estava certo. Acho que muita gente ainda tá certo. Vamos lá. A próxima, a última. O que a energia de personagem principal significa? Ser confiante ou parecer que você conhece todo mundo? Então, do lado esquerdo é confiante e do lado direito é uma pessoa que sabe tudo. O que significa energia de personagem principal? Qual que é? É um elogio. Parece que a pessoa é uma estrela. Então, quem foi para o esquerdo acertou. Muito bem. Quanta gente ainda tem em pé? 2, 3? Vamos lá. Eu acho que a bolsa vai para o cara da Gen Z, ou geração Z. Parabéns, prazer te conhecer. E para outras pessoas aí que continuaram em pé. Muito bem. Então, eu espero que vocês tenham sentido a vibe aqui do Gen Z. Então, o que está no prato da geração Z? O que eu quero explicar para você é que tem uma frase que em todos os insights que eu estou compartilhando com vocês, são as pessoas que falam durante as entrevistas, e eu vou falar que foi muito bom entrevistar as pessoas, porque elas foram super honestas em relação aos seus hábitos, em relação às suas confianças, né? As coisas que eles são seguros sobre aquilo que eles consomem, como eles se sentem em relação a isso. Então, eu vou ler para a tradução, né, essas frases que eles disseram, e é claro que tem os insights que a gente tirou daí. Então, por exemplo, o primeiro eu prefiro comida orgânica natural, mas problemas de orçamento é um desafio, né? Eu gasto muito do meu dinheiro com comida e tento economizar cozinhando em casa. Então, isso foi dito por um cara da universidade, uma pessoa que estuda, né, e trabalha, falando sobre comer de forma saudável e comprar produtos orgânicos, mas, infelizmente, ele não tem orçamento para isso. Bom, a questão é que o preço importa para essa geração, né? E, na verdade, não é especificamente uma questão da geração, é mais do estágio da vida da pessoa. Porque é uma geração que ainda não está ganhando muito dinheiro, né? É uma pessoa que está estudando ou acabou de começar a trabalhar, não tem um salário muito alto para comprar todas as coisas que eles gostariam de comprar, principalmente da geração Z. Então, eles têm essa consciência em relação ao preço, eles gostam de descontos e bons negócios, cupons, e também usam um aplicativo, Too Good To Go, onde você pode comprar produtos que estão próximo do vencimento e você pode comprar por um desconto, né, por um preço mais barato, e aí eles podem comprar essas coisas que eles querem por um preço menor. Eles gostam de comprar em supermercados mais baratos, né, ou aqueles...
o que eles falam que 1 em 5 falam que não tem acesso a opções saudáveis de alimentos nas lojas locais e 88% daqueles que escolheriam opções mais saudáveis se disponíveis. Então, as pessoas gostariam de comer mais saudável, mas tem que ser por um preço certo, né? E aí, quando a gente pensa no setor que nós estamos, geralmente a gente fica surpreendido pelas pessoas falando que a parte de vegetais é muito cara, porque na Holanda, por exemplo, um pepino custa 95 centavos, cerca de R$5, né? Isso aí, mais ou menos R$5 por um pepino. Então, não é tão caro assim para a gente, mas não é o produto em si quando a gente pensa em consumi-lo. Mas eu estava conversando com a minha sobrinha, que ela é geração Z, e ela falou, tá, olha, Nelise, tia, você promove essa parte de vegetais, né? Eu gostaria de sair com os amigos e comprar uns snacks gostosos para a gente assistir um filme. E aí a gente algo saudável. Então foi no supermercado e a gente não encontrou nada saudável. E eu falei para ela, bom, por que você não pegou pepino e um pacotinho de hummus, né? Um snack legal. E aí ela falou, tá, mas ainda assim é mais caro, né? Porque aí eu tenho que comprar 2 coisas diferentes e essa embalagem de hummus é mais cara. Eu sei, mas é gostoso. Geralmente com vegetal você complementa e fica muito gostoso. E ela falou, bom, em vez disso a gente comprou um saquinho de doce, de balinha, porque é muito mais barato do que o hummus e o pepino. E isso é uma tristeza, né? Porque, sim, você compra mais calorias, né, pelo preço, então o doce acaba ganhando. Então é essa sensação, né, que a opção não é barata. E quando a gente pensa em inovação, em como fazer snacks saudáveis menos caros para as pessoas terem acesso. Por outro lado, coisas positivas, porque aqui isso foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, onde adultos jovens, quais itens do supermercado vocês estão comprando menos depois do aumento de preços. E a parte de FLV veio em 5º lugar. Então, os itens de mais luxo, sim, ele vem produto caro, mas ainda assim eles enxergam dessa forma, né? Próximo a pesquisa, eu geralmente tenho que comer o que está disponível no trabalho, onde é frustrante a comida que tem no trabalho, né? Então tem a ver com a questão de disponibilidade. Como eu falei, né, essa pesquisa foi feita sobre como as gôndolas são preenchidas, né, por produtos e 80% das gôndolas é de comida processada. Então, não é apenas aí no varejo, mas também quando as pessoas comem fora de casa. Muitos produtos que as pessoas têm acesso não são produtos naturais, não são saudáveis, são sempre processados. E também examinaram aqui mais que 80% das propagandas sobre alimentos, sobre opções não saudáveis. Então a gente fica tentado, né, todo dia a comer essas escolhas da propaganda que a gente vê. Então, para essa geração é muito difícil, porque eles querem fazer uma escolha boa, mas 49% deles falam que não tem opções saudáveis no trabalho, na escola, e 3 em 4 escolheriam opções mais saudáveis de almoço se elas tivessem um acesso mais fácil. E aí a gente falou sobre preço, né, o fator de preço, mas aqui eles falam que quase 50% está disposto a pagar mais por comida mais saudável, né, se elas estivessem disponíveis. Então, acho que a gente tem muito a vencer aqui, a ganhar, se a gente tiver mais opções de alimentos saudáveis. Eu estava vindo da Holanda para cá, no aeroporto, por exemplo, no avião. É difícil ter vegetais, frutas e comidas saudáveis. A gente tem que trabalhar nessa disponibilidade também, né? Então, aqui o próximo. Eu tenho as minhas ideias sobre alimentos online. Eu procuro, olhando no TikTok, no ChatGPT e no YouTube, para encontrar essas receitas e ideias. Esse cara aqui me inspirou muito, porque ele falou, bom, eu vejo muita coisa no TikTok, né? Eu falei, bom, aí eu fui para o YouTube para ver como que são as receitas, né, de comida, e aí hoje em dia eu também procuro minhas receitas lá. Então eu uso a internet. Então, claro que a rede social é muito importante. A gente sabe que
é uma geração super inteligente, conhece muito rede social, nós somos todos, né, muito de rede social, e quando se pensa em alimentos, as pessoas estão muito interessadas em informações sobre comida, querendo aprender sobre as opções de alimentos, isso é muita coisa. 63% da população acredita sobre comida saudável, e 77% acreditam que impactos do Instagram, o Instagram tem um impacto na percepção da comida saudável, e 48% deles têm inspiração para os alimentos deles no Instagram. Então tem muita coisa acontecendo aí nas redes sociais. Só 40% do feed que as pessoas recebem é sobre comida. Então tem muita influência aí, né, para acontecer a história, a linguagem dessa geração, pois eles sabem bem como criar vídeo para essas coisas, mas as fontes confiáveis, como por exemplo a Organização Mundial da Saúde, não está fazendo isso. Então é muito interessante aqui a gente seguir, usar mais a língua quando a gente faz conteúdo na rede social, porque só 42% da OMS de recomendação, e eles não sabiam disso. Só 3% das pessoas seguem essa recomendação. Então é chocante esse. E aí é engraçado a gente entender que eles recebem a inspiração aí das redes sociais, mas quando eu penso na tomada de decisão, a rede social está em sexto lugar. Então, primeiro eles o gosto, o preço e a praticalidade, algo prático, né? Algo prático para comer, né? E algo que eles escolhem pela rede social. Então, tem algo inconsciente que acontece aí também nessa hora da escolha. Isso aqui também é bem interessante. Quando você define o que é saudável, as principais escolhas em termos de, saúde, de comida saudável, ranqueadas aqui por natural, fresco, uma boa fonte de proteína, essas coisas têm mais a ver com terminologia de embalagem, né? E falta muito informação sobre a comida, sobre os vegetais e frutas e legumes. Por isso que isso é preocupante. Não são coisas erradas, mas é preocupante, né? Que eles não têm a informação correta. Aí a próxima citação aqui, eu tento comer de forma mais saudável possível e tento usar, né, saudáveis de snack, e quando eu faço isso eu me sinto bem. Então a questão de como se sentir bem comendo, né? Eu quero voltar falando dos benefícios que a gente tem com comidas saudáveis, que às vezes a gente tende a esquecer. Nós temos aqui o efeito de substituição, isso faz com que você tenha um bem-estar mental, que tem a ver com escolher algo em vez de algo que não é saudável, o que deixa as pessoas muito saudáveis no fim das contas. Então, você tem aí uma questão de um bem-estar mental baseado na escolha que você fez por algo mais saudável. Então, tem a parte física também, que muitas pesquisas já foram feitas cada vez mais sobre bactérias intestinais, que os frutas, vegetais e legumes têm um efeito muito positivo. Então, o nosso microbioma fica mais saudável, e então eles têm que se preocupar mais. Hoje em dia as pessoas se preocupam bastante com essa questão da saudabilidade do intestino delas. E outra parte interessante também é que essa geração já sente isso, né? Então 92% acreditam que comer de forma saudável pode melhorar a sua vida. E 3 em 4 dessa geração acreditam que aquilo que eles consomem impacta no bem-estar emocional e mental deles, e as mulheres acreditam que tem um impacto mais significativo. Então, eu acho que nós temos muitas oportunidades aqui nessa pesquisa para mostrar os benefícios do FLV, em vez de só falar que é bom para você, né? Tem muito benefício a ser comunicado. E aí, a última citação aqui é: geralmente eu compro minha comida no último minuto depois do trabalho, e aí eu não tenho tempo de fazer escolhas saudáveis. Isso aqui tem a ver as pessoas estarem super ocupadas, então as pessoas falam que comem de forma saudável, mas no fim das contas não comem, porque não tem tempo de fazer isso. A gente, todo mundo se encaixa um pouco nisso, né? A gente se identifica. Para esse público, principalmente, eles são muito envolvidos com o alimento, conhecem comida, então as escolhas que eles fazem, eles acreditam que eles que eles querem comer melhor, né, no fim das contas. Então, 34% deles
querem aquela comida confortável quando estão se sentindo triste e 49% preferem algo rápido e fácil quando estão ocupados. Então é difícil, né, você superar as tentações. Tem muitas tentações, né? E as tentações acabam entrando aí nessa questão de estar sempre ocupado, ter vontade de comer alguma coisa confortável, fingindo meio com a bateria baixa e cansado, né? Então isso é muito comum da geração Z, mas acontece com a gente também, né? Então como traduzir todas essas informações para a estratégia das suas marcas? Bom, principalmente a gente tem que pensar nessa comida que você se sente bem e também pensar no fator de disponibilidade. E é claro, a gente tem que escolher qual é o nosso público, porque por muitas razões, nós não, na nossa geração, nós não fazemos essa escolha, mas eles estão aqui numa geração, numa ideia, numa idade onde eles estão morando sozinho, morando com namorado ou namorada, começando a carreira. Essas pessoas chegam num estilo novo de vida, num estágio novo da vida, e aí eles têm que se preocupar, né, com a comida que eles vão comer quando saem de casa. Então é uma geração que está em transição, e é muito interessante, por quê? Porque eles estão criando sua própria identidade alimentar e padrões que eles vão carregar para o resto da vida. Então, isso faz com que eles também influenciem até os próprios pais. E, por outro lado, eles podem também influenciar as futuras gerações com as escolhas corretas. Então, nós vemos muitas oportunidades aqui para as pessoas nesse estágio da vida, as pessoas aí entre 24 e quase 30 anos de idade. Eu não sei como é aqui no Brasil, mas na Europa, muitos jovens não conseguem mais viver sozinhos, porque, né, o preço da habitação está muito caro, então as pessoas estão começando a sair de casa mais tarde, né? E aí, antes de conseguir morar sozinhos, eles dependem muito do alimento disponível na casa dos pais, né, que os pais disponibilizam para eles. Então, o site principal que nós tiramos daqui é que, quando eu comecei esse projeto, eu achei que os jovens eram relutantes a comer de forma saudável, mas a verdade é que não é isso. Eles estão muito inspirados para comer mais vegetais, frutas e legumes, mas isso tudo precisa ser mais acessível e ter um apelo melhor. Então, como eu falei antes, não é sempre a questão que eles querem, mas não está disponível, né, quando eles precisam. E a gente não está falando para as pessoas comerem mais FLV, mas a gente vê que eles têm uma intenção de comer melhor. Então, a gente viu o desejo aí por melhores e mais opções, as pessoas falando isso, né, falando ter uma forma aí de contar a nossa história, porque tem muito acontecendo no mundo dos alimentos, então a gente tem que estar visivelmente ali, aparecer para contar a nossa história, onde eles consomem essa informação, então a gente tem que aí abraçar essas boas intenções. Bom, para ideias de marca, nós chamamos de Veg First, né, que é vegetais primeiro. Então está na hora de repensar a forma que nós vemos os vegetais nas nossas vidas. A gente se sente bem comendo isso, ainda assim são subestimados e tem menos disponibilidade. Por que mantê-los de lado quando eles podem ser o prato principal, com melhores opções, onde quer que você esteja, em casa, na loja, cantinas ou restaurantes? Então a gente quer empoderar essa geração mais jovem a fazer com que o consumo de vegetais seja mais fácil e uma escolha recompensadora em qualquer lugar, em qualquer momento, pensando numa refeição saudável disponível. À direita a gente vê uma foto da Fruit Logística, que é um show, uma feira parecida como essa, mas é lá de Berlim. E aí nós lançamos a nossa marca lá com um flash mob na entrada lá da feira, pois a gente queria, né, fazer uma declaração ali para as pessoas. Então foi muito legal ter todas essas respostas, contando essa história que a gente descobriu. Bom, nós somos focados em 3 pilares, baseados em conteúdo, em campanhas e elaboração de campanhas. A primeira é mudar os hábitos. A gente quer fazer com que nosso público escolha formas mais saudáveis de comer, e que isso seja mais fácil, né? E ter dicas rápidas de como sobreviver a uma tentação, a uma comida não saudável, como incorporar os vegetais à sua rotina diária, não apenas no jantar, porque geralmente 80% das pessoas comem vegetais no jantar, mas você pode comer no café da manhã, como um lanchinho, no almoço, e a gente quer ajudar para que isso facilite o consumo para as pessoas. Outra coisa é mudar as percepções. Tem muita percepção errada em relação a vegetais,
falando que eles são caros, que não são gostosos, eles demoram tempo para cozinhar. Então a gente tem que trazer uma mensagem positiva para isso, porque pode ser muito mais fácil do que se pode imaginar, né? Então, por exemplo, você falar que um vegetal pode ser o prato principal, ou pode ser um lanchinho. As pessoas sempre acham que é só uma questão de ser saudável, de ser em dieta, mas você pode fazer um brócolis grelhado, né? E fica uma delícia, né? Por que que você só deve comer coisas... Você pode comer com carne, por exemplo, né? Então a gente tem que mudar essa mentalidade das pessoas. E a outra coisa é melhorar o acesso. A gente acredita que tem que ter muito mais acessibilidade a esses vegetais quando você não está em casa. Então aqui a gente pode ter muitas colaborações com outras partes envolvidas, trabalhando na parte de loja de conveniência, restaurante, quem fornece comida para escritórios, qualquer lugar. A gente quer juntar nossas forças aqui para disponibilizar opções melhores. E aí, por último, eu quero compartilhar com vocês, nós criamos vídeos curtos. Nós fizemos muitos vídeos de receita, comparando, né, diferentes pratos, né? É um negócio que tem um desempenho muito legal. E agora tem esses vídeos engraçados, onde a gente traz uma mensagem e de uma forma mais leve, divertida. É uma pena que a gente não consegue ver o vídeo, mas é um cara, ele é um táxi e ele está comendo como snack vários tipos de vegetais de manhã, porque ele está atrasado para o trabalho. Ainda assim, ele está comendo vegetais como lanchinho. Então, vocês podem olhar no nosso TikTok, o vídeo está lá. E outro é muito conteúdo que a gente tem no TikTok, onde a gente vê as pessoas, né, que são entrevistas na rua, com as pessoas, na quais as pessoas são perguntadas sobre suas opiniões. A gente perguntou para pessoas desta geração o que eles acham, o que eles comem, se ele conhece algum tipo de vegetal. E aí a gente falou com aquele tipo de vegetal, e depois a gente dá informações sobre o que é. Então, é uma viva, mas divertida. Dá certo agora. Essa é a nossa primeira. E eu estou as coisas que apareceram aqui e que nós também incorporamos na nossa história. Então, aqui a gente queria destacar os vegetais como uma opção de lanchinho e também mostrando que não é dieta, é sim, escolhe um FLV, você vai se sentir melhor. Essa é a história. Você ainda assim pode comer um hambúrguer depois, mas se você escolheu comer um vegetal primeiro, você vai se sentir bem. E essa é a história e a mensagem que a gente quer passar. Bom, nós temos um stand aqui na nossa... Vocês podem nos visitar. Então, ali atrás, a gente pode aprender mais sobre a nossa história, lá no nosso stand. E a gente quer conversar mais com vocês. Acho que é isso, então, nós terminamos.